Olá, senhores papais, senhoras mamães, senhores responsáveis pelas meninas e pelos meninos do Colégio Caminhos e Colinas. Vamos iniciar agora a nossa conversa mensal, essa aqui correspondente ao mês de novembro, o nosso ano está acabando, e que vai tratar do tema do amor de doação. Essa expressão eu pretendo explicá-la agora sobre vários aspectos, mas o amor de doação é a expressão, é aquilo que os teólogos e filósofos dizem que é a mais alta expressão do amor. Aliás, para dizer a verdade, é a verdadeira expressão do amor, que a ideia é o seguinte: eu não posso amar só a mim mesmo. Eu não sou uma ilha, eu não sou uma pessoa fechada em mim mesmo. Eu preciso buscar o bem do outro. E esse bem do outro se faz pela doação de mim mesmo. E isso, então, nós vamos chamar de amor de doação. Querer o bem do outro, doando-se a ele. O colégio ensina os pais e alunos, ensina e conversa com os professores muito a respeito disso, que nós devemos ser generosos. A generosidade é uma das virtudes essenciais para o nosso crescimento e para que a vida em sociedade seja principalmente alegre. Mas quando a gente fala de generosidade, as pessoas acenam com a cabeça, tudo bem, sim, claro, ser generoso. Talvez seja interessante, para explicar melhor o que é a generosidade, a gente tratar do vício oposto. Há pintores, eu estou lembrado agora de um deles, famosíssimo, Caravaggio, que ele pintava a luz, e Caravaggio pinta a luz como poucos pintores na história pintaram. Caravaggio pinta a luz e, para ressaltar a beleza da luz, ele escurece o fundo do quadro. Ele escurece o fundo do quadro não para que a gente preste atenção na escuridão, justamente por isso que ele escurece, né? Mas é para que a luz fique ressaltada. Eu estou lembrado agora de um quadro especificamente dele, nós podemos procurar, os senhores podem procurar na internet, é fácil de achar, que é a Vocação de São Mateus. É curioso esse quadro. Caravaggio imagina a situação. Mateus era um cobrador de impostos, um publicano, era uma pessoa, portanto, por causa disso, uma pessoa odiada pelos outros judeus, ele era judeu. E nosso Senhor Jesus Cristo vê nele a vocação de ser apóstolo. Vê nele a vocação de vir, de pregar o evangelho. Ele, o pregador, o cobrador de impostos. E então o evangelho conta, Jesus o encontrou sentado na mesa onde se cobravam os impostos. E o Caravaggio pegou essa cena, né, e montou a cena. Procurem o quadro, vocês vão se deliciar com o quadro. O quadro mostra São Mateus, com as roupas todas bonitas, etc., riquíssimo. Ele cobrava impostos e tirava a porcentagem dele, né? Então ele enriquecia facilmente, né? São Mateus inspirou muito político depois, talvez. Mas o fato é o seguinte, que ele era muito rico e o Caravaggio o pinta dentro de uma sala no escuro. Ele está trabalhando na coletoria dos impostos, tem algumas pessoas em volta dele, ele está trabalhando, mas Caravaggio coloca essa parte esquerda do quadro na escuridão, diríamos quase completa, se a porta não estivesse se abrindo. O que acontece na cena é que Caravaggio está ali, a porta se abre, entra a luz da porta, e a luz vai bater, vai
bater bem no rosto, no busto de Caravaggio, e junto com a luz, ou melhor dizendo, sendo a luz, entra na sala, naquele lugar, Jesus. Jesus está parado na porta, inclinando o dedo e apontando para São Mateus, para o cobrador de impostos, para o pecador, dizendo para ele: eu quero você, eu quero que você venha a ser apóstolo. A luz bate nele. E ele, Mateus, olhando perplexos para Jesus, com os dois dedos, apontando para si mesmo, dizendo: quem, eu? Sou eu que você quer que seja desse grupo de pessoas que pregam o evangelho? Eu sou um ladrão. E Jesus fala: é você mesmo. Veja, e qual é o sentimento de Mateus? O evangelho continua e mostra a generosidade dele, como ele era um pilantra, como ele era um egoísta, como ele ficava fechado em si mesmo o tempo inteiro, pensando: é meu, é meu, é meu, é meu, quero tudo para mim. O evangelho, para mostrar a conversão dele, e o quadro começa mostrando a conversão com a luz. O momento seguinte de São Mateus é doar, é se dar aos outros. Primeiro ele faz uma doação, que é uma doação material. Ele dá um banquete. Ele dá um banquete para exprimir a alegria que ele teve em ser convidado por Jesus. Há um outro quadro chamado O Banquete da Casa de Mateus, maravilhoso também. Mas esse quadro de Caravaggio, eu aconselho muito que vocês vejam. E qual é o oposto? Mateus se tornou generoso e brilhou. Mateus se torna generoso e ele passa a ser o irradiador de luz. Vamos pegar o contrário agora. Há um personagem na trilogia, no livro Senhor dos Anéis, que depois foi, aliás, magistralmente transformado em filme. Há um personagem nessa história do Senhor dos Anéis que é o símbolo repulsivo, o símbolo asqueroso do egoísmo. Até o último limite. Vocês já sabem de que eu estou falando. A imagem do Gollum. O Gollum, que era um hobbit, que era uma pessoa comum, que tinha pequenas necessidades da vida, que vivia, ao que parece, nós sabemos pouco da história anterior dele, mas que parecia mais ou menos uma pessoa feliz, até o momento que ele encontra o anel. Por acidente, ele encontrou o anel. Aliás, quem encontrou o anel foi outra pessoa. Ele matou o outro para ficar com o anel. O primeiro ato dele de egoísmo foi matar o amigo para ficar com o anel. E durante todo o filme nós vemos ele, uma pessoa, um ser acabado, monstruoso, repulsivo, que aliás, muito bem descrito no filme, muito bem fotografado no filme, e que ele tem essa expressão: o anel, meu precioso. Veja, o anel o consome. O anel faz com que ele se torne aquele fantasma, aquele monstro que ele é. Por quê? Porque ele não quer dividir de jeito nenhum. O jeito que ele segura o anel, fechando o anel, as garras que ele tem, mostra essa ideia. Então, vejam, esse é o retrato da alma egoísta. São Mateus, convertido, é o retrato da alma generosa. O Gollum é o retrato da alma egoísta. Um outro exemplo, algumas pessoas podem dizer... Deixa-me dar um outro exemplo antes disso. Um outro exemplo, que está no Evangelho também, que nós podemos encontrar facilmente, é duas pessoas. Uma absolutamente pobre.
mas generosa. E outra generosa a ponto de surpreender Jesus. Vocês vão ver. E outra totalmente rica, mas egoísta. E que se entristece e que deve ter morrido na tristeza. Vamos ver os dois. A primeira, vocês estão lembrados, né? É a viúva. Aquela viúva que passa diante de Jesus no templo. Jesus está sentado, o Evangelho descreve a cena, Jesus conversando com os apóstolos. Parece que os apóstolos se distanciaram um pouco de Jesus e Jesus ficou sentado ali num lugar no templo, diante do local onde se faziam as esmolas. Então Jesus estava vendo e reparando como alguns davam bastante, outros davam pouco, etc. E mal sabiam eles quem estava observando eles, né? Mal sabemos nós, às vezes, quem nos está observando. E aí aparece a viúva. A viúva que só tinha 2 moedas. Não tinha mais nada. Ela tinha 2 moedas. E são as moedas, o Evangelho descreve, como sendo as moedas menores que tinha, de menos valor. E ela, então, dá as 2 moedas, oferece as 2 moedas. E passa. Talvez a pobre viúva, que eu tenho certeza que está no céu, né? Mas talvez a pobre viúva não tenha reparado o que ela tinha feito. Ela não reparou que aquele gesto dela, colocar as 2 moedas ali, estava ensinando a nós agora, no século XXI, a generosidade. Porque Jesus se surpreendeu. Jesus, reparem no Evangelho e leiam. Procure imaginar os movimentos. Vocês vão perceber. Jesus se apressa em chamar os apóstolos, né, para mostrar, porque a mulher estava indo embora, para mostrar, olha, vejam o que essa mulher fez. Ela deu tudo de sua indigência. Jesus sabia que ela tinha dado tudo. Ela deu tudo de sua indigência e, portanto, deu mais do que os outros, porque os outros tinham dado parte e ela deu tudo. Que lindo, que belo exemplo de generosidade que, através de 2000 anos depois de praticado, depois de 2000 anos que aconteceu, a gente fica olhando e pensando, puxa, graças a Deus que essa viúva passou ali, graças a Deus que essa viúva passou na minha vida, como está passando agora, nesse momento. E, comparando, outra figura que vai falar com Jesus e que surpreende Jesus também. Veja, o moço rico, nós sabemos. Reparem a cena. Jesus está conversando com os apóstolos e chega o rapaz. O rapaz ouviu dizer, Jesus está por aí, ele vai correndo. O Evangelho mostra que ele está indo correndo para falar com Jesus. E o que ele pede? Ele conta, então, que ele quer ser perfeito, ele quer ser bom. E Jesus diz, se você quer ser bom, siga os mandamentos. E dá para ele o conselho do mestre para todas as pessoas do mundo. Para mim, para você, para cada um. Siga os mandamentos. Aí o menino tira de letra. Ele fala com Jesus e diz, mas isso eu já faço. Isso eu já faço desde a minha infância. E Jesus viu que era verdade, que ele fazia mesmo. E nesse instante o Evangelho conta, Jesus o amou. Puxa, esse aqui não é uma pessoa qualquer. E aí põe à prova a generosidade dele. Se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tem,
dá aos pobres e me segue. E o que aconteceu? Ele perguntou, ele queria saber a receita. Jesus dá a receita. E o que é que acontece? Ele foi-se embora, e o Evangelho faz questão de contar, foi-se embora triste. Por que o Evangelho coloca? Porque era muito rico. Veja, o problema dele não era a riqueza. O problema dele era o egoísmo. Ele queria ser generoso, como muitos de nós queremos ser. Como nós ensinamos nossos filhos a ser generosos, né? Mas, meu filho, não seja bobo. Seja generoso, mas seja generoso até certo ponto. Depois, não. Não seja bobo. Esse é o problema. O moço rico não foi bobo. E foi embora triste. A viúva foi boba. Deu tudo que tinha. Nos é um exemplo. Tenho certeza que ela viveu uma vida feliz. Pessoal, amor de doação, a primeira característica desse amor de doação é essa generosidade. Bom, eu, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educador, qual é o limite da minha generosidade? Até quando eu preciso ensinar? Até quando que eu vou ensinar? Eu preciso dizer para meu filho, para minha filha, para o meu aluno, muito bem, até quanto que você pode ser generoso? E aí eu busco a resposta de um filósofo da Idade Média, até já citei para vocês ele, chamado São Tomás de Aquino. Ele dá um critério, e acho que é um critério que nós podemos usar, um critério muito bom. É egoísta a pessoa que não deseja, não aspira tudo que pode, tudo que ele tem possibilidade. Acho que deu para entender, né? Se Deus me deu possibilidades, se Deus me deu capacidades para X, tais coisas, se eu não desejar essas coisas para as quais Deus me deu capacidade, eu estou sendo egoísta. Então, a medida do egoísmo é a medida da minha capacidade. A medida da minha generosidade, portanto, é a medida da minha capacidade. Se eu dou tudo aquilo que eu sou capaz, eu estou sendo generoso. Se eu não dou, eu estou sendo egoísta. Tá? Simples, fácil, né? Mas nada fácil para praticar. Né? Realmente não é fácil essa prática. Outra característica do amor de doação é o espírito de serviço. Espírito de serviço é isso mesmo que eu estou falando, ou seja, servir os outros. Desejo de trabalhar para contribuir para o bem dos outros. Eu não tenho obrigação de fazer isso. Não, você não tem obrigação. A sua obrigação é outra, você já cumpriu a sua obrigação. Mas você poderia ajudar o seu amigo. Você não tem obrigação. Eu conto um caso. Eu gosto tanto desse caso, já contei tantas vezes que é capaz de já ter contado aqui numa outra coisa. Mas eu vi o caso. E quando a gente vê o caso acontecer na nossa frente, a gente fica marcado por ele. E esse caso me marcou muito. Eu trabalhava num colégio, e nesse colégio, o sistema de provas desse colégio era tal que os meninos, as meninas que tivessem passado nos exames, eles não precisavam fazer as provas de recuperação, e eles tinham, então, permissão para, nesses dias de recuperação, eles iam ao colégio, mas tinham uma vida muito mais light, porque os outros estavam estudando, eles não precisavam estudar, porque já tinham passado, e eles ficavam cuidando de sua vida, brincando, fazendo coisas, inclusive os meninos jogando futebol. E havia um menino que era ótimo aluno, tinha tirado a nota mais do que suficiente para passar, tinha dado dele tudo o que ele podia,
né, tinha sido aprovado com louvor e que, portanto, tinha o direito de estar brincando na quadra, né, jogando bola com os colegas e não ficando dentro da sala de aula estudando. Mas ele estava dentro da sala de aula estudando. Por quê? Porque o amigo dele tinha ficado em recuperação. E ele estava lá, sentado do lado do amigo, né, fazendo o amigo, e ninguém é mais terrível do que um colega ensinando o outro, né? Ensina mesmo, ali, fazendo o menino fazer os exercícios de matemática e revisando, e vendo de novo, e vendo de novo, e vendo de novo. O menino que estava em recuperação, estava recebendo uma lição ali como nunca tinha recebido de matemática, né? E estava cumprindo, porque o amigo cobrava. Eu passei e vi os dois trabalhando. E nesse momento, o amigo dele, ele se levantou para qualquer coisa, não sei o que ele foi fazer, foi no banheiro, alguma coisa, e ficou só o menino ali, o menino estudioso ali, preparando os exercícios para o colega. Eu cheguei e falei para ele, o nome dele era Pedro. Pedro, você não tem vontade de jogar bola na quadra? E ele deu uma risada, olhou para mim e falou, claro que eu tenho, professor. Claro que eu tenho, mas ele é meu amigo. E essa razão fechava tudo. Ele é meu amigo. Isso é espírito de serviço. Isso é generosidade. Eu tenho certeza que o amigo dele, amigo do Pedro, lucrou muito com as lições, mas olha, não lucrou nem um centésimo daquilo que o Pedro lucrou pessoalmente, praticando a generosidade que ele praticou. Entende? Nós queremos ensinar nossos alunos, né, essa generosidade. Nós queremos que os senhores papais, senhoras mamães, senhores responsáveis, ensinem isso. E a melhor forma de ensinar é com exemplo, né? Que ensinem isso. Alguns conselhos que eu já passei, vocês já ouviram, mas eu vou repetir aqui rapidamente, porque nós temos 5 minutos. Quando você tiver terminado o seu trabalho, faça o trabalho do seu irmão. Tá aí, acabei de dar um exemplo. Né? Ajude o seu irmão com tal delicadeza que nem mesmo ele perceba que você está ajudando ele. Isso sim é virtude. Né? Outra, se Deus te deu uma boa qualidade, ou uma habilidade, ou o que seja, não é para que você fique só se deleitando na sua qualidade, mas para que você desenvolva a caridade para com o próximo. Deus te deu a habilidade de desenhar, vamos supor. Tudo bem, você exercita essa habilidade, você consegue fazer desenhos perfeitos, encontre uma forma de ajudar o seu próximo com seus desenhos. Porque Deus não te deu a sua habilidade de desenhar só para você. Ele deu para que você sirva os outros. Sempre que custar você fazer um favor ou um serviço para uma pessoa, lembre-se do seguinte, pode até não ser seu amigo, hein? Como no caso do Pedro, né? Mas é filho de Deus. A dignidade dessa pessoa que está diante de você, a maior dignidade dela é que ela é filha de Deus. Então, ajude o filho de Deus. Ajude essa pessoa. Ah, eu não gosto dela. Eu não pedi para você gostar. Gostar é outra questão. Certo? Eu disse ajude. Eu posso ajudar quem eu não gosto, não há problema algum nisso. Ou seja, servir os outros, aprender a servir. Ah, eu não fui feito para servir. Foi sim, senhor. Todos nós somos feitos para servir uns aos outros. Aliás, nós não seremos perfeitos se não formos assim. E terminando, eu tenho que falar da amizade, mas como o tempo está 2 minutos, eu vou rapidamente, então, repetir um pouco daquilo que nós já falamos numa das reuniões.
a definição dada por Aristóteles sobre amizade. Amizade é querer o bem do outro enquanto o outro. Está aí uma definição perfeita. Amizade é querer o bem do outro enquanto o outro. Nós vamos examinar rapidamente essas quatro palavras. A amizade é querer o bem, ou seja, é querer um bem específico. Não é genérico, eu quero muito bem as pessoas. Olha, se você quer muito bem as pessoas, mas não ajuda ninguém, entende? Você fica querendo o bem no ar, assim, de uma forma etérea, isso não significa nada. Eu quero muito bem minha cunhada. Sim, então ajude a sua cunhada. Apenas dizer que eu quero muito bem não é nada. Certo? É preciso ser concreto nisso. A verdade é querer o bem do outro enquanto o outro. Ou seja, não é o bem para mim. Não é fazer um bem para o outro porque eu vou me sentir bem com isso. Não é o caso, de novo pegando o filme, vocês estão lembrados da série do Harry Potter? Estão lembrados do Malfoy, aquele amigo encrenqueiro do Harry Potter e do pai dele. O pai dele é um famoso bruxo, um famoso feiticeiro, né? Que não quer o bem do filho. Ele quer manobrar o filho, ele quer usar o filho para ficar bem junto com Isso foi o sinal dizendo que o tempo acabou. Ele quer ficar bem junto ao Lorde das Trevas, junto ao Lorde Voldemort. Ele não quer o bem do filho. Quando eu quero o bem de alguém, eu quero o bem independentemente do que eu vou lucrar com isso. Certo? O tempo acabou, como vocês acabaram de ouvir, né? Então eu vou terminar aqui dizendo que ser generoso e ser amigo é a maior expressão de altruísmo que eu posso ter. Jesus, quando quer distinguir os apóstolos, quer mostrar para os apóstolos até que grau ele os amou, ele disse, eu vos chamei de meus amigos, meu amigo. Eu vos chamo de amigos porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. A amizade me permite, portanto, ver Deus nos outros. Isso é ser amigo, é olhar para alguém, para o meu filho, para minha esposa, e para qualquer um que passa na rua na minha frente e pensar o seguinte, aí vai um filho de Deus. É isso aí. Obrigado. Bom dia, pais e mães do Colégio Caminhos e Colinas. Eu sou o William, eu estou aqui com a Raquel e com a Letícia e hoje a gente vai falar de saúde na adolescência. Primeiro, a gente vai falar sobre a alimentação. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério da Saúde, fez uma pesquisa que mostrou que os adolescentes eles têm uma dieta de alto risco para doenças cardiovasculares, renais e obesidade. Em 2010, 15% dos adolescentes eram obesos. Esse número hoje aumentou para 18,6%. Raquel, a má alimentação pode interferir no rendimento escolar e físico? Então, a gente sabe que os alimentos eles são a fonte de energia, né? Então, principalmente nessa fase dos adolescentes, é muito importante que eles tenham uma alimentação balanceada e equilibrada. Porque uma alimentação desequilibrada pode desequilibrar tanto o corpo quanto a mente. Então, vários estudos, inclusive, mostram que alunos que não consomem café da manhã, eles apresentam um menor desempenho escolar. Os alunos que consomem café da manhã, eles apresentam uma maior atenção, uma maior memória, uma maior disposição. Inclusive, eles têm um humor melhor também, porque eles se alimentam bem. O consumo habitual de café da manhã promoveu um melhor desempenho em disciplinas como, por exemplo, estatística e matemática. E Raquel, quais são os alimentos importantes nessa fase? Então, a adolescência ela é considerada um momento de crescimento elevado, né? Então, é um momento que o jovem mais cresce. Por isso, é muito importante dar atenção à alimentação nessa fase. Nessa fase, o adolescente ele precisa consumir um maior número de calorias. E essas calorias elas têm que ser provenientes de alimentos que são ricos em proteínas, em ferro, em cálcio, em vitamina A, vitamina C. As refeições deles devem ocorrer de 3 em 3 horas. E o foco tem que ser, o prato ele deve ser bem colorido,
que isso quer dizer que tem muitos nutrientes. Letícia, como mudar os hábitos dos adolescentes e como os pais devem se comportar para trazer essa mudança para a rotina deles? Bom, primeira coisa, William, os hábitos eles se formam, né? A gente não nasce com hábitos, a gente vai formando hábitos. Até quando nós somos bebezinhos, a nossa mãe, nosso pai vão criando hábitos e rotinas de alimentação, rotinas de sono. A gente sabe o quanto esses hábitos são importantes, principalmente os pais que já passaram por isso com um ou mais filhos. Então, se esses hábitos se formam, é importante que eu saiba o que eu quero formar. Então, como a Raquel falou, se são importantes determinados tipos de nutrientes, se são importantes determinados, a cada 3 horas fazer uma ingestão alimentar, enfim. As escolas já pensam nisso também quando elas colocam os intervalos. Então, é importante que a criança traga um alimento que seja bom, que ela coma no intervalo. Enfim, todas as coisas são importantes, esse é um primeiro passo. Entender assim, o que eu quero formar de hábito e depois começar a colocar isso em prática. Agora, uma outra coisa que é muito importante é entender que os filhos aprendem muito pelos hábitos dos pais, né? Então, se os pais se alimentam muito mal, ou seja, a gente na correria só come pão, ou só come macarrão, ou só come, enfim, doce, açúcar, são esses tipos de alimentos que as crianças também vão procurar. Então é muito importante, para formar esses hábitos alimentares nos filhos, que os pais também procurem entrar dentro dessa rotina de novos hábitos. E alimentar-se em frente à televisão ou computador pode fazer mal à saúde? Isso é uma coisa interessante, assim, não é que, nossa, vai fazer um super mal à saúde, mas de fato interfere bastante no hábito de alimentação que a gente falava anteriormente. Então, por exemplo, quando vocês já devem ter percebido, talvez a gente que é adulto pense de outra maneira, sei lá, quando você está conversando com alguém e tem um petisquinho na sua frente. Se você estiver conversando com a pessoa, você acaba com o petisco e nem percebe que você ingeriu tanta comida. Enquanto, se você tiver com o petisco na sua frente, sem ninguém, você fala, nossa, já comi demais, talvez, vou fechar aqui que não vou comer o negócio inteiro, né? Então, o que acontece é que quando a gente está fazendo outra coisa e se alimentando junto, a gente perde a consciência do que a gente está fazendo, ou seja, do hábito alimentar mesmo, né? Então acaba ingerindo muito mais do que a gente não gostaria de ingerir tanto, no que se refere à saúde do corpo. Então isso é o que pode muitas vezes acabar, ou fazendo com que a criança ou adolescente, a gente está falando da saúde na adolescência, né? Que o adolescente coma muito mais besteira, ou se alimente muito num determinado momento, na verdade é para ele se alimentar várias vezes, né? Se alimenta muito num determinado momento, porque é o momento que ele está assistindo TV, então ele fica lá e come tudo que ele colocou. Enfim, acho que esse não é um grande problema de saúde, mas é um ponto importante dentro desses hábitos alimentares que a gente falava anteriormente. Agora vamos falar sobre a adolescência e o sono. Dormir bem é importante? Dormir bem é importante em todas as fases da vida, né? Especialmente na fase da adolescência e da criança. E quais seriam as consequências de dormir mal, principalmente para os adolescentes? Bom, como a Raquel falou no primeiro momento, lá já ainda sobre a alimentação, né? A gente sabe que a adolescência é uma fase de crescimento e é uma janela muito grande de crescimento, muito importante de crescimento. Então o sono é importante, porque o sono reparador também é um momento onde o corpo aproveita para crescer, né? A gente fica muitas horas dormindo, né? Grande parte do nosso tempo de vida é dormindo, então, porque o sono é importante. Então, algumas das consequências disso isso afetar o nosso crescimento, isso afetar o nosso humor, porque, claro, o adolescente ele necessita dormir mais do que uma pessoa adulta em geral. Então, se ele necessita dormir mais, se ele não dorme as horas suficientes, ele fica de mau humor, né? Ele não. E uma pessoa de mau humor, a gente já sabe, não só fica de mau humor e fala de maneira mais ríspida, não sei o quê, como não consegue, algumas vezes, fazer bem as suas atividades diárias. Então, só de cara já são duas consequências bem importantes, né? O humor, que todo mundo fala, nossa, adolescente é difícil, né? O adolescente está numa fase de crescimento, de amadurecimento e de crescimento também, né? E a outra coisa é isso, as atividades diárias, né? Acho que a Raquel até pode falar um pouco disso, de repente, da escola, do rendimento escolar. Sim, com certeza. Alguns estudos, inclusive, falam isso, né? Que um sono, uma noite mal dormida, né? Ele dormindo menos ou dormindo em horas
diferentes do que aquilo que ele está feito para dormir, de fato acontece isso, nessas flutuações de humor, enfim. Mas também existe um aumento também da ansiedade, né, que é um problema que a gente tem enfrentado bastante, então também ajuda, né, a desenvolver essa ansiedade, também uma baixa autoestima, né, também esses estudos percebem que o adolescente ele começa a desenvolver essa baixa autoestima. Também ele fica com a lentidão de raciocínio, né, porque como ele fica mais cansado, é mais difícil para ele pensar, é mais difícil para ele chegar a alguma conclusão mais rápida. Ele tem um pouco de perda de memória, porque como ele não tem esse sono que a Letícia explicava, esse sono restaurador, ele acaba tendo essa perda de memória, então ele não consegue gravar muito bem as coisas, fixar muito bem as coisas, porque o nosso cérebro faz isso, né, durante o sono, então se ele não dorme bem, ele não tem esse momento. E também, claro, com tudo isso que a gente está falando, o que vai acontecer com o desempenho escolar? Vai diminuir, vai ter um mau desempenho escolar, né? Esse desempenho vai ser piorado. E não só na escola, mas também no pessoal, né? Na sua vida pessoal ele vai ter um pior desempenho, porque, claro, ele vai estar dormindo, ele vai estar com sono, ele vai estar com uma predisposição para outras atividades que não sejam as atividades diárias. Acho que é importante também salientar, muito bom, Raquel, mas acho que, assim, às vezes a gente não percebe que o problema do aluno é sono, né? Ou do filho é sono. Sabe igual criança, quando começa a chorar, e a mãe sabe que é sono, né? Ah, não é que tem que dormir e tal, não sei o quê. A gente tá pensando, nossa, aconteceu alguma coisa, enfim. Então, adolescentes, a gente tem que saber, conhecer que o adolescente está nessa fase e que o sono é importante. Então, não para desculpar os mau-humores, mas para falar, olha, meu filho, você tem que dormir, porque desse jeito, né? Você fica desse jeito porque você não dorme bem. Então, tem que dormir cedo, para poder aproveitar o dia, enfim, esse tipo de coisa. Acho que um pouco dessa ideia, né? Sim, toda pessoa, né, para ela conseguir viver em harmonia, né, consigo mesmo, com o ambiente, né, principalmente as crianças e os adolescentes, ela precisa cumprir adequadamente um período de sono, né, ela tem que respeitar um período diário de sono para que ela consiga se desenvolver realmente, né. Então, os eventos físicos e emocionais que ocorrem na segunda década da vida, por exemplo, né, eles são associados aos estresses e todas essas coisas, eles tornam o adolescente, né, um indivíduo com dificuldades mesmo. Então, se ele vai ter esse período de sono afetado desde a adolescência, isso pode também acarretar consequências para o futuro. Bom, agora vamos falar sobre o plano de descanso. Todos os pais do colégio sabem que o colégio dá muita importância para o trabalho, mas a gente quer que vocês saibam que o colégio também dá importância para o descanso. E claro, descansar não é ficar sem fazer nada, é fazer coisas relaxantes, é fazer atividades diferentes, tocar um instrumento, fazer um hobby que você goste, assistir um filme, desenhar e tudo mais. Então, como que a gente pode fazer para esse descanso ser bem aproveitado? Muito bom, William. Acho que uma das ideias importantes para que o descanso aconteça é planejar que o descanso aconteça, porque senão ele não acontece nunca. Sempre acontece alguma coisa que a gente vai fazer e vai acabar não descansando. Então, por exemplo, às vezes os adolescentes têm muito tempo disponível. Sai da escola, pode ficar sem fazer nada, não tem um curso para fazer, não tem uma outra atividade, ajuda pouco na casa, não sei. E ele fica, por exemplo, o dia inteiro no Instagram. E ele fica cansado disso. A gente se sente cansado. Então, um tempo que era para ser de descanso, como não foi planejado, né, por assim dizer, ele não descansa. Né? Então, a primeira coisa importante para que o descanso aconteça é planejar o tempo de descanso. Tanto um planejamento do tipo, bom, que horas que eu vou descansar, qual vai ser meu momento de descanso e qual vai ser meu momento de trabalho, né? Então, trabalho, como você mesmo falava, né? Do valor que a gente dá ao trabalho. E também, olha, se eu vou trabalhar, qual vai ser meu tempo de descanso? Até para que durante o trabalho eu pense, nossa, eu vou fazer esse descanso, quando na hora de chegar meu descanso vai valer a pena. E depois, dentro do planejamento de descanso, não vai ficar planificando tudo, hein? Mas dentro do planejamento de descanso, pensar, o que eu vou fazer, né, com esse tempo? Como é que eu vou usar meu tempo para descansar? Muitas vezes a gente quer fazer um monte de coisas e a gente percebe que a gente nunca fez o que a gente queria fazer, simplesmente porque a gente não planejou o nosso tempo de descanso. Não é porque a gente não teve tempo. Então, acho que essa é uma ideia interessante, já que nós estamos falando para pais aqui, uma coisa que é muito importante é que os pais não descansam. Então, os pais não planejam seus tempos de descanso. Eu sei disso porque eu também sou adulta e a gente é assim, muitas vezes. E às vezes vale muito a pena, para ajudar os nossos filhos a planejarem o descanso, por que a gente não planeja tempos juntos de descanso? Onde a família possa se aproveitar junto, curtir, conviver, ir para um lugar bacana, que às vezes nem precisa gastar dinheiro, entende? Mas são coisas
que se a família vai planejando junto, naturalmente esses hábitos vão entrando e vão formando os nossos adolescentes também. Eu acho uma coisa importante do descanso também que a gente pode comentar é que se existe esse momento do descanso, quer dizer que eu posso fazer também melhor as minhas outras atividades. Então é importante que o descanso exista, não só pelo descanso em si, né, que é muito importante, mas também para que as outras atividades também possam ser realizadas de maneira melhor. E eu não sei se você vai comentar, mas o descanso ele também é matéria de santificação, né? Então a gente pode usar esse descanso não só para o culto divino, mas também para oferecer todas essas coisas que a gente faz durante o nosso tempo de descanso. A gente também pode oferecer a Deus, né? Então um esporte, uma saída, um descanso em família que a gente faz, a gente também pode oferecer a Deus. Então também pode ser matéria de santificação. Até no sentido de agradecimento, né, Raquel? Então, quando a gente trabalha muito e tem um momento de descanso, é mais, bom, já diria, acho que tem um ditado popular que diz isso, né, que é de bem nascido ser agradecido. Então, a gente, claro, quando trabalha muito e tal, não sei o quê, e depois aproveita bem o nosso tempo de descanso, é como se a gente ficasse com o coração agradecido, né? Até para ser bem. A gente naturalmente fica pessoas menos reclamonas, né? Porque consegue, puxa, ver que o trabalho valeu a pena, porque eu pude descansar, eu pude fazer isso, né? Tantas vezes a gente trabalha muito e eu faço isso pela minha família, faço isso pela minha família, mas nunca curto a minha família. Então, no fundo, o trabalho fica muito pesado, né? Então, acho que isso que a Raquel falou também é muito interessante, porque é aproveitar esses momentos, assim, até o céu, né? Por assim dizer. Nós sabemos que as atividades físicas e as práticas esportivas são muito bom tanto para as crianças quanto para os adolescentes e até para a gente adulto. Então, eu gostaria de saber qual a importância da atividade física e como ela pode contribuir para a formação dos alunos. Então, as atividades físicas, elas contribuem para o bom desenvolvimento humano. Então, se a gente pensa no ser humano como um todo, as atividades físicas são essenciais para que esse desenvolvimento seja completo e seja bom. Alguns benefícios da atividade física são, por exemplo, desenvolver a coordenação, a psicomotricidade, tonificação de músculos, eliminar toxinas, ajudar a manter o peso ideal, não o sobrepeso, melhorar o condicionamento físico, reduzir o estresse, incentivar a concentração, dentre outros, né? Então, a atividade física ela tem vários benefícios em qualquer idade. Então, todos esses benefícios acontecem tanto na adolescência, mas também na fase adulta. E muito isso que a gente falava antes, né? Então, os adolescentes eles vão ser influenciados muitas vezes pelos pais, né? Então, os hábitos dos pais também relacionados às atividades físicas também vão influenciar as crianças e os adolescentes. Então, se os pais valorizam de fato a atividade física, os adolescentes e as crianças também vão valorizar. Sim, e assim, é muito interessante porque, quer dizer, Raquel e eu fizemos educação física, então acho que a gente já, de alguma forma, sempre experimentou isso desde criança, adolescente. A importância que tem a prática esportiva e as atividades físicas no nosso desenvolvimento pessoal. Isso não estou falando eu ou a Raquel, isso é comprovado, né? Todo mundo, às vezes a gente não pratica atividade física, mas sabe dos benefícios, enfim. E algumas coisas que são muito importantes, por exemplo, são nesse desenvolvimento até da percepção de si mesmo, do conhecimento. A primeira coisa que a gente é corpo e alma. Né? Não tem separação, assim, não tem desmembramento, né? Nós somos corpo e alma. Se o corpo está ruim, né, a alma, quer dizer, a gente não se sente bem, a gente não se vê bem, a gente não... Né? Então isso é uma coisa importante para a gente ter em conta, no primeiro momento. Então, e para ter, usando essa mesma ideia, no desenvolvimento do ser humano, também, quer dizer, essa prática esportiva, querer melhorar num esporte ou numa atividade, superar-se, faz com que eu conheça a mim mesmo, né? E possa crescer em coisas que eu vou percebendo. Puxa, isso aqui eu preciso crescer, senão eu não consigo melhorar isso aqui, eu não consigo chegar nesse resultado. Se eu não fizer isso aqui, eu não consigo chegar nesse resultado. E isso é, no fundo, uma lição para a vida. Quando a coisa está no nosso corpo, ou seja, quando eu tenho que crescer em algo que eu não consigo fazer com o meu corpo ainda, para alcançar o que eu quero, no fundo isso é perseverar no esforço. E uma pessoa que aprende essas coisas num ambiente como esporte, como atividade física, transfere naturalmente isso para a vida. Né? Que é, olha, se esforçar para ter um bom trabalho, se esforçar para trabalhar bem, se esforçar para estudar, se esforçar para crescer, para se desenvolver na vida. Então, acho que são coisas que, ou mesmo nas práticas esportivas coletivas, toda a questão de colaborar com o outro, de entender as limitações do outro, o que o outro tem de bom para essa prática. Olha, isso aqui
na defesa ele não serve, mas no ataque ele serve bem. Então, eu tenho que entender como é cada pessoa. Isso transferido para a vida, são habilidades absolutamente essenciais e são habilidades que se espera também no século XXI. Né? Não só isso também, né? As atividades físicas e os esportes, eles também contribuem para a nossa formação espiritual, né? Então, isso que você falava que a gente é corpial, né? Então, as atividades físicas, os esportes, eles vão ajudar nesse desenvolvimento também, nessa formação espiritual. Porque através dos esportes, a gente pode desenvolver várias virtudes, né? Então, uma dessas virtudes que a gente pode pensar é a generosidade, também a sociabilidade, a paciência, a estratégia. Então, várias coisas que também a gente pode aplicar na nossa vida espiritual. Bom, então é isso. Eu quero agradecer a professora Raquel e a professora Letícia por essa aula que elas deram pra gente. E também agradecer aos pais que estão assistindo. Muito obrigado. Alguma consideração final? Não, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com os pais do Caminhos e Colinas, com a professora de Educação Física do Caminhos e Colinas e poder compartilhar um pouco do que a gente aprendeu ao longo desse tempo, né? Também quero agradecer pelo convite, né? É uma honra estar aqui e participar disso, compartilhar os nossos conhecimentos aqui. E a gente fica à disposição para qualquer coisa. Muito obrigado.